Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Consultora com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de líderes e há 2 anos se dedica às mães na volta ao trabalho. A minha convidada de hoje é Somaia Thomas. Bem-vinda, Somaia. Obrigada, Elisa, pelo convite. É uma honra estar aqui sendo entrevistada para você nesse programa que fala de vieses femininos, no máximo. Não, e nosso encontro aqui, cada vez que a gente se encontra, as histórias, né, a conversa vai longe. A gente fala só que precisa de mais tempo, de mais tempo pra gente conversar sobre o assunto. Então, se acomode no sofá, arrume os seus fones que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo de hoje, começando citando a pesquisa da FGV, uma pesquisa recente, com 247 mil mulheres, que aponta que 24 meses depois de tirar licença maternidade, metade, ou seja, 50% delas saíram do mercado de trabalho, principalmente por iniciativa do empregador. E nós duas fazemos parte dessa estatística, né? Fazemos, infelizmente. Na sua visão e experiência, qual é a real transformação da maternidade na carreira profissional das mulheres? Olha, Elisa, eu vejo o seguinte. Quando a maternidade chega, né, que você olha aquele ser tão dependente de você, né, você só quer o melhor para aquele ser, né, e você passa a entender que você é exemplo em tudo aquilo que você faz. Então, assim, estar no trabalho, em qualquer trabalho, não faz mais sentido. Né? Então você é muito impactada em todos os seus valores quando a maternidade chega, porque você quer ser o melhor exemplo para o seu filho. Não é? Então, se você tem um trabalho que ele é mais ou menos, vou ficando, aquilo você não aguenta mais, né? Se você sofre. Muitas pessoas vão procurar uma ajuda médica, começa a tomar remédio. A gente falava isso nos bastidores, que qualquer coisa, toma um remedinho para aguentar, para ansiedade, para lidar com o chefe, e não é por aí, né? Então, tem todo um trabalho que você começa a rever seus valores, né? Olhar para si, do que você realmente gosta, porque você e assim, a pesquisa fala que 50% é por conta do empregador. Mas muitas mulheres têm feito essa opção. Porque tem uma relação direta e profunda com a questão do propósito, né? Tem. A maternidade, é um saca-rolha do teu propósito. Se você não tem propósito de alimentar o seu filho, né, dar uma educação para ele, ou pelo menos deixar o mundo um pouquinho melhor, né? É isso que você começa a pensar. De vida. Porque até você ter filhos, você fala assim, que bacana, você olha para professores e tal. Mas até você ter filho, você não sente isso na pele. Não. Você não se preocupa, você fala, nossa, mas o que eu vou fazer? Mas que escola que eu vou pôr? Mas se eu trabalhar aqui, eu tenho que pôr nessa escola a logística, o que eu vou… O mindset é outro. A gente tem vários papéis, né? O de mulher, o de esposa, se for o caso, né? De filha… E você ganha o de mãe, né? Você tem o de profissão e ganha o de mãe. Então, é um outro papel. Você aprende a lidar com ele conforme você aprende a lidar com seu filho. A gente falou muito sobre esse papel, né, da maternidade de ser mãe com a Malca Toledano aqui no Vieses. A gente fez uma edição especial pro Dia das Mães. Pra quem não ouviu ainda, depois vai lá, confere a edição com a Malca. Porque ela fala muito sobre esse papel, né, de ser mãe, porque a gente é uma nova mãe a cada minuto. Eu não sei ser mãe de uma criança de 5 anos, 3 meses e 1 dia, e eu não vou saber ser mãe de uma criança de 5 anos, 3 meses e 2 dias. Quer dizer, a gente se vê mãe a cada minuto, uma nova mãe. Os homens gostam muito de brincar que filho é que nem a nova fase do videogame, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. E ela é sempre desafiadora, Boa, né? Eu gostei, é isso mesmo. Então, e é isso mesmo, você não sabe. E o que as empresas não estão enxergando ou não querem ver? Elas continuam insistindo em olhar que a maternidade ainda é um problema. Porque a mulher fica fora 6 meses, né? Elas não têm olhado para o quanto a maternidade faz com que ela se desenvolva enquanto até líder.
como líder de pessoas. Então, assim, pensa, quando você tem que cuidar da sua casa, cuidar da alimentação do seu filho, procurar a melhor escola, fazer com que a rotina aconteça, você passa a administrar a sua casa muito diferente de quando você administrava quando era solteira. Quando você morava sozinha ou só morava com seu parceiro, com a sua parceira. Sim, é completamente diferente. diferente. À noite resolvia. Entendeu? Qualquer coisa. Eu, por exemplo, ia pra cozinha com meu marido, cozinhar à tarde da noite. A gente ficava conversando, tomava uma tacinha de vinho, tudo tava valendo. Podia ser uma lata de atum, um ovo mexido, qualquer coisa, né? Podia ser um jantar elaborado. Com criança, não. Tem horário do banho. Você sabe que é importante dormir antes das 9 da noite por conta do hormônio do crescimento. Sim, a rotina, que é fundamental. Então, né? olha quantas coisas você aprende a fazer. As pessoas falam assim, eu tô perdida. Eu falei assim, gente, não tem ninguém melhor em gestão do tempo do que mãe. É que tem uma exigência interna de fazer tudo num determinado padrão, que você se cobra demais, você fala assim, não tenho tempo. É uma exigência interna, mas melhor do que uma gestora de tempo, do que uma mãe, não existe. Pensa bem. Você fala assim, vou administrando, você se atrasa. Mas assim, qual é o impacto, né? Por exemplo, no nosso encontro de hoje, atrasar 10 minutos. Na realidade, nenhum, né? Nenhum. Então, assim, eu tenho que chegar. Então, assim, qual é a exigência? A gente tem que olhar um pouco mais para isso, com um pouco mais de cuidado e com um olhar mais materno. Agora, de compreensão. Exigência interna. Agora, nesse ambiente que a gente vive de rede social e de que todo mundo, né, tem, assim, uma vida impecável. A gente vê, às vezes, a hashtag maternidade real aparecendo aí com mais impulso, né? E então tem um trecho do seu site que diz que as mulheres que voltam ao trabalho da licença maternidade, elas potencializam o percentual de retenção de profissionais, mulheres no mercado, né? E melhoram na qualidade da gestão do tempo, que a gente estava acabando de falar aqui, ficam mais organizadas e tornam-se melhores para trabalhar em equipe. Tem até uma pesquisa da Microsoft com 500 mulheres que eles olharam de perto quais são essas competências, não é, que traz, que a mulher traz com a maternidade para o trabalho. Então, vamos pensar em trabalho em equipe. Você e eu temos 2 filhos. Uma menina e um menino. São completamente diferentes. Né? Todo mundo fala da história dos dedos da mão. E é bem isso. Quem tem um só sabe que é um filho. Olha pro filho do vizinho e é diferente. Então, assim, você passa a olhar o diferente de uma outra forma. Você amplia a tua percepção, amplia a tua perspectiva de trabalho com o outro, amplia a tua compreensão com o diferente, como lidar com esse diferente, como é que você fala com a tua menina e como você fala com o teu menino. Como é que você pede as coisas para um e para o outro. Gente, o quanto isso é importante no trabalho. Né? Como você quer que alguém alcance uma meta, né? Você não pode dar o mesmo tipo de feedback, o mesmo tipo de direcionamento para 2 pessoas que têm histórias diferentes, que têm currículos diferentes, que têm expertises diferentes, né? Então, assim, tô querendo juntar aqui para você essa questão da maternidade, como a gente leva isso para o trabalho e como isso engrandece o trabalho. Então, o que a empresa vai ter com isso? Performance, resultado, que é tudo que qualquer empresa quer. A gente quer isso para nossa empresa. Esses são os diferenciais competitivos, né, de uma mulher que retorna de uma licença maternidade. Então, a gente tem que olhar que esse retorno… Tem gente que olha o copo meio cheio, meio vazio. A gente tá falando aqui do copo meio cheio, né? Tem o diferencial competitivo da questão do olhar diverso, essa diversidade de saber trabalhar em equipe. Tem atributos de liderança que a gente de liderança. Isso? Exatamente, porque você sabe o que você quer. Não é? Eu atendi recentemente uma cliente que ela falou: sabe, Sumaya, fazendo esse trabalho com você, eu percebi que eu estava muito apática, muito passiva, não é? E assim, eu quero coisas para minha filha, eu quero coisas melhor, eu quero que a minha sogra faça certas coisas no cuidado com a minha filha. E ela não me perguntou nada. Eu falei assim: o que você quer que ela te pergunte? Ela já criou um filho, criou 2 filhos, e ela quer fazer o melhor para sua filha, mas ela não vai te perguntar como. Ela já tem a experiência dela. Então, você vai ter que conquistar, vai ter que combinar, vai ter que… Como se fosse contratar, fazer combinados para isso dar certo. Mas ela nem me perguntou, mas você estava se fazendo ouvida?
né? E aí, claro, casos e casos. Então, assim, você aprende… Olha a liderança aí. Você aprende o quanto você fala assim… Não, mas eu quero. Então, a gente fez um trabalho de ajudar ela a se posicionar. Porque ela veio por muito tempo muito quieta, muito cordata, muito calada, não é? Para ela voltar a se posicionar. E é isso. Não é? Então você aprende desde a gestação. Eu, por exemplo, percebi muito preconceito na minha segunda gestação no ambiente de trabalho, no sentido de que, nossa, será que você vai dar conta com 2 filhos? Né? Agora você está grávida de novo, esse projeto não vai estar aqui para entregar. Eu falo, peraí, mas eu posso contribuir até a página… 5, 6, não vou estar no resultado. Então, assim, você aprende a se posicionar. Então, isso é a liderança. Você se mostra, né? Aí, outro dia eu li uma coisa que eu assim, que falava assim… as mulheres são bravas. Então, deixa eles acharem que você é brava enquanto você está sendo assertiva, está se posicionando, está se colocando no lugar. Porque né? aí a gente vê com aqueles elementos que eu já falei aqui algumas vezes, né? E até a base também do conceito da liderança Shakti, a gente entender que a questão do ser brava ou ser assertiva é o quanto você pondera dos elementos femininos e masculinos que não são relacionados ao gênero, mas ao equilíbrio de forças. Então, um excesso de assertividade pode ser entendido pelo outro como uma pessoa brava. Isso não quer dizer que você é brava ou que você tem uma qualidade ou um defeito. Mas é como que a pessoa também enxerga os seus atributos. E aí, como você enxerga os seus atributos, a questão da maternidade, ela potencializa algumas coisas, né? E aí você tem até uma frase interessante também no seu site que diz assim: a gestante geralmente sente muito quando as pessoas à sua volta cobram que ela se sinta bem, preparada para tudo, com a obrigação de estar sorrindo e tranquila, quando muitas vezes ela pode estar com dúvida, medos, incertezas, alterações físicas, né? Claro, e não ter com quem dividir sem julgamentos ou críticas. Tem um trecho da minha primeira gravidez, que eu estava grávida da Cora, eu trabalhava numa multinacional, que eu lembro da minha chefe, assim, respirando aliviada, porque eu tive uma crise de choro no trabalho quando eu descobri, há 2 meses de dar à luz, que tinha um vazamento no meu quarto e eu ia fazer uma reforma, assim… Tipo, parindo. E aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, agora, né, pintor, não sei o quê, quebrar a parede e tal. E ela respirou aliviada do tipo, agora você tá grávida, sabe assim? Agora que você teve uma crise… Assim, não dá vontade de pôr a mão no ombro dela. Você não choraria no meu lugar? 2 meses de você fazer uma coisa muito importante na sua vida, que não fosse ter bebê, que fosse uma mudança, qualquer seu casamento, que fosse. Você não ia ficar apavorada 2 meses de fazer uma coisa muito importante, ter que reformar um quarto? Mas as pessoas parecem que estão esperando que a grávida surte, né? Não, então… E é isso, é uma coisa que me incomoda muito, que me levou a fazer esse trabalho que eu faço hoje. Que é assim… as pessoas subestimam muito a pessoa porque tá grávida. Então, assim, agora que você tá gestante, vai começar a faltar. Quem disse? A pessoa tá mais dedicada, né? Claro, vamos aqui também abrir um parêntese, que tem mulheres que usam meio que a maternidade como desculpa. Mas agora que eu tô grávida, eu vou mais devagar. Então, assim, é muito de cada um, né? Eu tô falando aqui do perfis que trabalharam até, sei lá, trabalhei até 39 semanas, Entendeu? Meu filho, eu tive que tirar, porque ia fazer 42 semanas, ele não queria sair da barriga. Então, né? Então, assim, eu parei 15 dias antes, porque o médico falou assim, vamos olhar o que esse menino vai. Tá muito tranquilo aqui. Tá muito tranquilo. Eu ia fazer, na segunda-feira, ele nasceu num sábado. Na segunda-feira, eu ia fazer 42 semanas dentro da barriga. Meus 2 eu tirei antes de completar 42. Porque não queriam sair, tava muito gostosinho, né? Mas, enfim, voltando ao ponto do subestimar, do subjulgar essa gestante, né? Eu também te contei de uma mãe que voltou de uma gravidez na licença maternidade de gêmeos, falou assim, então agora com 2 filhos, você não vai dar conta? Então tá aqui sua demissão, a gente tá pagando a multa, que você teria que ficar pelo menos 1 mês, porque vai ser melhor pra você. Quem disse que ia ser melhor pra ela? Ela se preparou, tem outras clientes também que se prepararam, contrataram um babá, treinaram, colocou câmera na casa inteira para poder vigiar, né? Se afinal de contas era o primeiro filho. Enfim, era o que ia trazer segurança para ela poder monitorar, enfim, ajudar, orientar. Quando chegou com 1 mês, 1 semana, 1 mês de trabalho, não me lembro bem agora, falou assim, olha, você tá demitida.
Então, eu falo assim… São muitos os casos, né? A realidade brasileira é que a gente Muitos. tem muitos casos. A própria pesquisa da FGV e o volume, né, analisado, quer dizer, 247 mil mulheres. É um volume significativo. Então, a gente tem que entender que isso é uma realidade que muita gente que está agora também nos escutando sabe, se não é a pessoa que passou por isso, conhece pelo menos alguém que passou por isso. Então, que nessa volta da licença maternidade tem, né, esse processo de demissão. Agora, tem um lado também que a gente tem que falar aqui, que é o lado da mulher que realmente escolhe sair, né? Escolhe sair porque ela se vê com certas competências e habilidades que naquele ambiente não faz mais sentido. A gente tem aqui 2 exemplos, uma olhando de frente para outra, que enxergou que aquela dinâmica não fazia mais sentido, não né? faz mais sentido. E como que na sua consultoria você também consegue despertar e entender esse momento? Eu procuro trabalhar com as mães, assim, o que é essencial para cada uma delas. É um trabalho de autoconhecimento, mas voltado para a tomada de decisão, né? Porque elas sempre me chegam assim, Sumaya, acho que agora, de tudo que eu li, já vi, ouvi, tipo, eu acho que só você que vai entender que eu preciso tomar uma decisão. Eu fico no trabalho, eu volto para o trabalho. Tem gente que me contrata e fala assim, de um dia pra noite, fala assim, eu tenho que voltar, tenho que dar uma resposta pra minha chefe e eu não sei. Porque assim, a angústia tá tão grande, tá tão dividida, nunca parou pra pensar, sabe? Vem naquela dinâmica do dia a dia, a coisa vai virando uma bola de neve e você precisa parar pra se olhar e o que é importante, o que é essencial. Então, vou dar meu exemplo, né? Pra mim, o bem-estar é muito importante. O estar bem com você. Sei lá, se acontece qualquer coisa, tá estranha a nossa conversa, fala assim, Elisa, deixa eu entender aqui, eu senti isso, eu preciso fazer isso, né? Então, assim, meu marido falou assim, você chegou meio azedo hoje, o que foi? Não quer falar, eu fico quieta, tudo bem, mas vamos combinar. Então, eu sei que pra mim, Sumaya, isso é muito importante. Para as outras pessoas, para cada um é um. Então, assim, a segurança. Então, eu atendi uma outra cliente também que ela tinha consultado o mundo. E quando eu digo o mundo, assim, ela consultou pessoas da empresa para qual ela ia voltar a trabalhar, ela consultou antigos gestores, ela consultou pessoas da família, ela consultou o marido, ela consultou quem ela podia sobre voltar ou não voltar a trabalhar. Ela estava muito indecisa. Ela só esqueceu de consultar uma pessoa. Ela mesma. As pessoas estão com muita dificuldade de tomar decisões por elas. Porque elas estão muito impactadas por esse entorno, por essa cobrança, não é? Seja da sociedade, seja do trabalho, seja a coisa de família. Que a gente volta até naquele ponto. Você tá gestante, todo mundo já sabe o que você vai fazer, o que você vai ter, como você vai reagir. Pega o manual da gestante, aí vamos olhar a página 52 e ver o que vai acontecer agora. Não é assim. Sabe? Então, é assim, eu surtei com a história de um sofá que não me entregava, quando entregaram. Meu, quem não vai surtar? Você tá arrumando sua casa pra morar, quem que não vai surtar? Não é porque eu tô gestante. Claro que os hormônios ficam à flor da pele. Tem uma coisa bacana, que uma vez eu trabalhei com o CFO, ele falou assim, Sumaya, toda essa história ela é bacana esse trabalho que você faz, mas eu não vejo isso. Ele me conta as empresas que você trabalhou. Só empresa top, né? E empresas que já olham para essa questão da maternidade. Mas que lá, nos cantinhos, a gente acha os problemas. Ele falou assim, então tinha isso, tinha essa facilidade. E eu, quando uma pessoa da minha equipe fala que tá grávida, eu trato normal. Eu falo assim, já tá aí um problema, meu amigo. Porque você também não tá normal. Não. Você tem os hormônios à flor da pele, você tem uma rotina diferente de ir ao médico, você vai se questionar com algumas coisas, você vai se preocupar com a volta ao trabalho, você vai se preocupar com o projeto. O grande erro, eu ainda escrevi isso ontem nas redes sociais, o grande erro, eu deixei 3 dicas para as pessoas sobre essa volta ao trabalho. É falar da volta da licença maternidade na volta. Não é na volta. É durante a gestação, é combinar que expectativa você tem, não é? Pra essa volta. Interessante, né? O famoso ditado combinado não sai caro, né? Que acho Perfeito. que justamente a gente começar a deixar as coisas bem mais claras. E que podem mudar. Mas aí você fala assim, Elisa, chefe, olha, falta 2 meses pra eu voltar. Me conta, como estão as coisas aqui? Porque aqui eu tô sentindo isso, tô querendo fazer isso, né? A gente tinha combinado tal coisa, mas tô me sentindo… Como é que estão as coisas? Continuaram do jeito que a gente imaginou? Quantas pessoas voltaram pro trabalho e não tinham o mesmo chefe? Não estavam no mesmo projeto? Teve mudança de áreas, teve mudança na empresa, teve aquisições, teve fusões. Sim. Quantas coisas acontecem em 6 meses? Em só 4 ou 6 meses, né? No meu caso, eu tive 4 meses.
Mas, eu tô falando das estendidas, Sim, de 4 já a 6. tá trazendo já uma coisa que é novidade, né? Recente, que são as licenças estendidas. Agora, esse período, né, que a mulher está afastada, muitas vezes a gente acha que a gente não pode nem escrever um e-mail, nem ligar pro seu chefe, do tipo, você tá afastada, você não se comunique comigo, porque você tá ali amamentando, cuidando de uma criança, né? Você não pode nem escrever um e-mail, nem, de repente, visitar a sua empresa, ou se for visitar, aquela visita para levar o bebê, para mostrar, né, pra turma. Mas, quer dizer, esse é um extremo, porque tem o outro, né? Tem gente que te liga na semana seguinte. Você chegou em casa, então você já pode falar? Tem. Tem de tudo. Não, tem de tudo. Eu fiz reunião, levei minha filha, levei meu pai pra cuidar da minha filha enquanto eu tava dando a reunião. Então, assim, todo mundo tem uma história pra contar ligado, né, a essa questão da licença maternidade. Agora, a gente também tem que olhar o copo meio vazio, né? Que é ficar debatendo esse assunto. E até quando a gente vai precisar debater esse assunto? Até quando esse assunto vai precisar ser um assunto, né? Que a gente se pergunta. Muitas pessoas gostam de falar, a empresa tem isso, a empresa não tem isso, meu chefe é isso. Eu acredito que a gente vai continuar falando desse assunto até enquanto nós, mulheres, aprendermos a nos posicionar sobre isso. Porque a responsabilidade é nossa, a responsabilidade de carreira é nossa, não é? Então, a gente vai continuar falando sobre isso enquanto poucas mulheres estiverem falando sobre o assunto. Então, quanto mais mulheres tiverem falando sobre isso, se posicionando sobre isso, de como querem, como imaginam, como, né? Elas vão se manter no trabalho, elas vão continuar crescendo na liderança, não é? Mas esse assunto ainda, talvez nossos filhos porque a peguem uma gente fase fala melhor. de vieses inconscientes e as mulheres têm muitos vieses inconscientes. A gente não tem que colocar o viés inconsciente, né, na empresa, no homem ou no terceiro. Não, tá na gente. Tá na gente. E aqui a gente tá falando de vieses femininos. E vieses femininos são também ligados à questão da maternidade, estão ligados à questão da gente criar essa advocacy, quer dizer, criar essa defesa, esse apoio entre nós. E aí, o entendimento dessa palavra sororidade, do que a gente realmente precisa fazer para que a outra não passe mais por isso. Então, o que eu vou deixar de legado para que a próxima mulher que passar nessa empresa não passe o que eu passei? E isso que você está falando é muito legal, porque em algum momento dessa nossa conversa, eu já queria ter citado isso, que você não é mãe, você não tá passando por isso, mas você tá vendo alguém passar por isso e você tem que cutucar o outro assim, isso é normal aqui? É assim que vai ser? Você pode se posicionar, porque você tá vendo que não é certo, que não é legal o que estão fazendo. E você vai ficar quieta. Então, não é um assunto só para mães, é um assunto para mulheres, é um assunto para homens, porque os homens nasceram de uma mulher, é um assunto para homens que são casados e têm uma mulher grávida, é assunto para homens que têm filhas e um dia vão engravidar e estar numa empresa. Quer dizer, é um assunto para todos, é um assunto que de todos. Todos precisam entender e estar, né, nessa discussão. E aí eu tenho um outro trecho aqui de uma frase sua que diz que mães que recebem o apoio para resolver questões que surgem com a volta ao trabalho, minimizam os conflitos internos, aprendem a livrar-se das culpas e aumentam a produtividade e o engajamento no dia a dia junto aos outros profissionais. E aí tem aquele provérbio africano que diz que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. As empresas não fazem parte dessa aldeia? Claro que fazem. Claro que fazem. Afinal de contas, elas não dão benefícios, não é? Não tem auxílio creche, não é? Não, tem umas que tem a salinha de aleitamento materno. Então, assim, claro que elas fazem parte disso, não é? Assim, como não? Então, a rede de apoio, não é? Antigamente, a mulher não ia pro mercado de trabalho como tem essa atuação hoje. Então, portanto, outro dia uma amiga, que já é uma senhora de 60 e blá, 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 me escreveu e falou assim: Sumaia, tudo era muito mais difícil na minha época, porque não tinha creches. Não tinha essa coisa de… Famílias ricas tinham uma babá, uma cuidadora, enfim. Mas não tinha esse apoio de escolinhas como tem hoje. Escola integral,
né, berçários especializados. É o provérbio mesmo, literalmente. Era uma aldeia inteira cuidando. É uma Tinha aldeia. que ter... Então, porque você tinha a tia, a mãe, irmão. Eu tenho casos de família que falavam assim, não, porque o meu irmão mais velho que ajudou a cuidar. Então, assim, tem uma coisa legal nisso, né, nessa história de família, que assim, os meninos sabem cuidar. Aprendem a cuidar de criança e tem esse lado da maternidade desenvolvida, porque quando pequeno ajudou a cuidar do irmão. Sim. As famílias eram maiores. Então, tudo isso mudou. Hoje, quiçá, alguém vai ter um filho, né? Fica pensando, remoendo, né? Tem a maternidade que aparece inesperada, tem a maternidade planejada. Então, tem uma série de coisas pra gente olhar para esse entorno. E esse não é um assunto de mulher, não é de mulher para mulher. É um assunto para todos nós. Para todos nós. Agora, esse próprio estudo da FGV, que eu citei no começo da entrevista, ele indica que no Brasil, a licença maternidade de 120 dias não é capaz de reter as mães no mercado de trabalho, mostrando que outras políticas, como a gente acabou de citar agora, a expansão de creches e pré-escola, são medidas mais eficazes para atingir esse objetivo, especialmente para proteger as mulheres com menor nível educacional. O que faz realmente essa empresa, esse ambiente corporativo, ser mother-friendly, né? Ser acolhedor para as mães. Acolhedor para as mães, é isso mesmo. Você tem que olhar quem são as mães, quem são as mulheres da sua empresa, né? Então, eu faço um trabalho nas empresas justamente para trazer o que para aquela empresa é mother-friendly. Não é? Porque, assim, a pessoa tem o horário para poder fazer, para poder ir amamentar. Mas ela toma 3 condições para chegar no trabalho. Como que ela vai amamentar? Né? Então, assim, o que é a forma como você é tratada, como você é incluída, como você é respeitada como profissional, é que precisa ser olhado. Então, claro que todos esses benefícios ajudam, os auxílios, o tempo que você passa com o bebê, como o apoio que você recebe. Quem é que fala de pós-parto na gestação? Quem é que fala de todo esse mundo desafiador e que é uma caixinha de surpresa, que é o puerpério? Quem é que fala? Então, se você não tiver um apoio… Que é um período completamente sem glamour, gente. Então, vamos desglamorizar esse momento. E as pessoas… não posso falar. Assim, tem uma frase ótima a Brooke Shields escreveu um livro. Agora me fugiu o nome do livro. Mas ela conta uma passagem muito interessante, que ela chorava, ela não podia pegar o bebê, ela só chorava, ela não sentia toda aquela felicidade, ela teve uma depressão pós-parto que depois ela foi entender, mas o marido dela um dia saiu para ir numa loja de conveniência e voltou e falou assim, tudo que eu vi lá fora foi pessoas felizes carregando os bebês, porque só você chora. E aí fica aquela cobrança, então assim, o legal é que aquilo foi um motivo para eles conversarem sobre o assunto, né? Porque, assim, as pessoas não conversam sobre o assunto. Não conversa aquela dor que fala assim, nossa, que bênção, né? Você teve um filho, que ótimo, tá tudo certo. Caramba, é muito difícil. O bebê tá rasgando, o meu peito tá sangrando, dói, não é? Então, assim, você fala, não posso reclamar de nada porque, nossa, graças a Deus eu tive um filho, quantas pessoas não têm? É verdade, é uma bênção. Mas, gente, tem dificuldade nisso e eu não posso falar disso? E essa dificuldade toda, a hora que você retorna para esse ambiente corporativo, né, para o teu trabalho, enfim, a gente tem que fazer aqui depois um capítulo, né, um parênteses dessa vida empreendedora. Que não tem outra história. Não tem muita volta, né, ela uma coisa contínua. Mas vamos focar aqui nessa questão da licença maternidade, desse ambiente corporativo. Porque vou dar o meu exemplo, que eu acho que pode encaixar com alguns outros exemplos de outras mulheres. Eu voltei da licença, e meu cargo na época era gerente sênior de uma multinacional. E eu olhei ali minhas tarefas, minhas metas, meu dia a dia, e eu falei, nossa, que leve. Como isso aqui é fácil, entre aspas, né? Difícil é educar um filho, difícil é fazer a sua casa ficar harmoniosa depois que aparece um novo elemento, né? Difícil acordar a cada 3 e 3 horas e estar aqui, né, feliz, maquiada, linda, cabendo na roupa e tal. Isso aqui, essa gestão toda, essa reunião, essa negociação, tudo isso começa a perder um certo, né, assim, nível de dificuldade, digamos assim. Você começa, a tua escala de dificuldades, ela muda, né? E aí, voltando para o que a gente começou nosso bate-papo, esses diferenciais, esses atributos que realmente a maternidade te traz. Como que a gente põe isso no currículo?
né? A gente tem a Michelle, que tem filhos no currículo, que a gente tá falando dela. Nossa amiga. A Dani Junco também. São, quer dizer, Isso. mulheres que estão aí fazendo, né? Criando impulsionando esse tema pra gente trazer isso mais pra nossa realidade. Mas como é que a gente coloca isso no currículo? Você citou uma história de um trechinho de uma Tem de um filme, vídeo né? na internet, eu não vou me lembrar qual é a empresa, mas se você colocar competências de uma madre, em espanhol. em espanhol, você vai ver. Então, conta uma mãe de 3 filhos, ela resolveu se dedicar à maternidade, né? Ela sentiu e precisava daquilo. E aí ela faz o currículo e resolve voltar para o mercado de trabalho. Aí na primeira entrevista, fala assim, mas o que você fez nesse período, né? Ela, eu fui mãe. Aí, negaram. Segunda oportunidade, falou que foi mãe de novo, porque assim, é muito tempo, né? Sim. Sem trabalhar no mundo corporativo, porque você tem muito trabalho. Sem estar com a sua superatividade. Vamos lembrar e valorizar isso, né? Que tem muito trabalho. E aí, ela vai embora, depois de 4, 5 tentativas, desolada, ela para num café para escrever, fala, o que eu vou fazer, né? E aí, ela vê uma mãe num ponto de ônibus, sentada, com o celular aqui, dando papinha pro bebê e fazendo uma anotação, né? E ela começa a se dar conta de tudo que a mulher é capaz de fazer, não é? E aí ela de você encorajar, então aí vai mostrando trechos da vida dela, então a surpresa da terceira gravidez, né? De você como encarar aquilo que você já não esperava, não é? Então assim, aí vamos trazendo os trechinhos. Você não esperava, é mudança. Qual a mudança na empresa? Né? Você chegou, mudou de chefe, mudou a diretriz, mudou quem comprou a empresa, né? Então, assim, como é que você lida com mudanças? Não é? Como você lida com essa mudança da casa, com aquele elemento? Você aprende a lidar com mudança e olhar a perspectiva positiva. Sabe a curva da mudança? Sim. Então, você olha muito mais rapidamente do que tem lá na frente quando você é mãe. Quando você não é, você fica mais um tempo aqui embaixo sofrendo, que aí vai do perfil de cada um, né? E como que você age, né? Porque muita gente fica se questionando do porquê da mudança, enquanto que você tá se esperando dentro desse universo uma ação, Quanto né? tempo uma mãe tem pra agir quando o filho cai, quando o filho chora, quando o filho se decepciona? Não tem. Então, essa é outra habilidade que você vai construindo, de dar uma resposta rápida, de acalmar, de entender, de motivar. Você não precisa motivar a equipe para trazer resultados para a empresa? Você não precisa motivar a tua casa. Já tá Não é? Você não precisa motivar a pessoa lá que te ajuda. Fala assim, olha, agora tá mais difícil. É verdade, a gente tem um cachorro, tem 2 filhos. A casa tá mais bagunçada, mas vamos lá. Né? Daqui a pouco vem um aumento aqui. A gente vai conseguir isso pra você. Eu te levo até o metrô. Então, a sua negociação é outra. Né? Então, é assim… Olhar um pouquinho para tudo isso que você faz. Você quer uma negociação melhor, uma aula de negociação maior do que você negociar com teu filho de manhã com a roupa. No nosso caso, que a gente tem filho que já quer se vestir sozinha, né? Você ou que quer ir de fantasia pra escola. Ou que quer ir de fantasia no dia que não pode. Hoje. Ou que quer ir… Tipo hoje aconteceu comigo. Quer ir com roupa de piscina quando tá 10 graus. Gente, é negociação, quer dizer, porque a gente tem uma educação que também não permite certas imposições com mais violência ou força. Exatamente. A gente não usa desse elemento, a gente usa de um elemento de conversa, Exatamente. de negociação, de explicar. Então, como que isso te traz, né, na prática, e quando a gente fala de liderança, eu falo muito de que liderança é quem você é na prática. Exato. Né? Porque se você… Acredito nisso. A liderança Shakti me trouxe, né, essa frase tão inspiracional que a liderança é quem você é, né? Agora, eu acrescento assim na prática, porque eu acho que a gente tem que viver e vivenciar realmente com ação, que é justamente aquilo que você trouxe. Às vezes a pessoa, ela tem que tomar uma decisão e ela não consegue agir. Isso. E a importância da liderança é a ação. Porque ação. O líder que só tá na capa do livro, ele não é líder. Não. O líder que você pode ler todos os livros de liderança que tem no mercado. Se você não age, se você não toma essa atitude, se você não bota isso pra… Se você não se posiciona, se você não amplia a perspectiva do funcionário, se você não motiva, se você não desenvolve, se você não tem coragem ou
de falar com ele sobre situações difíceis, você fala assim, olha, eu tomei uma decisão por você, viu? É melhor, você agora com 2 filhos, cuidar deles, por isso que eu tô te demitindo. E você aceita aquilo e vai embora pra casa. E você aceita. E depois vai entrar no processo depressivo e tal. E aí você tem até que tem que aceitar uma decisão como essa, mas não se posicionar nessa hora. O que isso vai atingir no seu corpo, no seu organismo. A gente falou muito disso, e eu quero agora, a gente tá caminhando, infelizmente, pro final da nossa entrevista. E, nossa, falei? É muito Eu falei. Porque a gente falou muito dessa assunto... questão do quanto a gente deixa, às vezes, de se posicionar. Nesse caso, né, a gente tá criando aqui toda essa nossa conversa em cima da questão da maternidade. E quando você não se posiciona, eu tenho 2 edições aqui com a Marina Haddad Martins, no especial Transição de Carreira, que ela fala muito da ansiedade e estresse. No caso, né, na transição de carreira, mas se a gente olhar aqui também, é quase que um processo de transição. Porque você tá mudando, né? Você tá lá naquele período em casa, desenvolvendo, aprendendo seu papel de mãe. E aí você volta, tem uma transição. Você fala assim, opa, eu tô no dia a dia com o bebê. E aí eu volto pro trabalho, ainda que seja a mesma empresa. Mas quantas modificações não tiveram nesse período de ausência? Então, ela dá 5 elementos. Depois, quem não ouviu ainda, volta lá pra ouvir a edição com a Marina Haddad Martins. Porque ela traz 5 elementos, ferramentas para você conseguir trabalhar com essa questão. Mas a gente estava comentando aqui, eu queria encerrar com isso, né? Porque muitas vezes você retorna da licença maternidade e você recebe uma decisão tomada por você. E sem esse trabalho seu da consultoria, sem esse trabalho do autoconhecimento, sem o trabalho de fortalecimento, de elementos de liderança… Pra se posicionar. Quando você não se posiciona, mesmo que a decisão seja aquela, né? Sim. A gente tem visto uma sociedade doente, né? Empresas doentes, pessoas cada vez mais dependentes de remédio. Infelizmente, índices de suicídio aumentando. Quer dizer, tudo isso… é uma combinação de elementos, de muitos sentimentos, muitas vontades. E por mais que você siga nesse caminho, saber se posicionar, né? Saber tomar uma decisão da tua experiência da consultoria, de liderança, né? Desses anos todos. Qual a mensagem que a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo conseguir ter um elemento, acender uma luzinha nesse aspecto de poder mudar esse caminho? A gente procura evitar, porque a palavra está muito batida, que é a questão do autoconhecimento. Sim. Né? Mas assim, não tem outro lugar para começar isso. Então assim, não quer falar essa palavra? Não gosta do termo? Enfim, faz uma pausa. Se ouve. Olha para você. Você tem que falar assim, o que de verdade está acontecendo aqui? Eu estou insatisfeita, é esse trabalho. Então, assim, eu tenho recentemente uma amiga foi demitida de uma grande empresa e ela vinha segurando um monte de coisa nas costas. Foi uma das pessoas que eu te falei que voltou, que começou a tomar remédio para poder lidar com o chefe que tinha. E quando foi na demissão, foi tão curioso que ele não conseguiu nem demiti-la sozinho. Ele chamou uma pessoa com ele para demiti-la. Tá. E ela falou assim, bom, agora já que você está me demitindo, eu vou te falar algumas coisas. É muito difícil trabalhar com você, assim, rasgou o verbo com toda a educação, mas ela falou todas as coisas que estavam ali. Eu falei assim, que bom que você fez isso. Não é? Então, é assim, algum tempo, lógico, eu também estimulava, ela falava assim, mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Fazia ela pensar muito no que estava pegando. E ela não tinha essa força de, eu tenho que começar tudo de novo, procurar. Então, assim, o quanto está valendo a pena. Agora, que assim, ela não passou uma semana sem trabalho. Uma outra empresa contratou ela. E ela está viajando o Brasil fazendo o que ela gosta. Né? Então, é assim, procure por histórias de sucesso. Né? Procure histórias que inspirem. Exerça a sua liderança. Porque não é o seu chefe do outro lado da mesa que é o líder daquele espaço. Os dois ali são líderes. A resposta está onde? Dentro de você mesmo. Está na sua mão. Em como você vai se comportar. Você é, de verdade, o líder, a líder da sua vida. Ela falou assim, eu não tava… Eu ouvi também de uma cliente. Eu não… Acho que eu não queria ser protagonista. Eu falei, sério? Então vamos entender, eu tenho que respeitar. Você quer um pacote de pipoca pra assistir então o filme? Eu tenho que respeitar aquilo que vem. Eu respeito a todas, de verdade. Mas eu falo assim, tudo bem. Qual é o impacto que isso tem?
Aí ela percebeu que a sogra ia fazer tudo que ela queria, era aquela. Tudo sim. que queria com a filha. Ela falou, mas isso eu não quero. Eu falei, então, mas isso é ser protagonista. Você contar, dizer aquilo que você quer. Então, quando você se dá conta qual é o impacto, que efeito tem não ser protagonista da sua vida, você passa a ser protagonista. Então, olha pra isso. Nossa, eu amei, obrigada. Não sei, acho que assim, a sensação é de querer, né, emendar vários assuntos. A gente tem muitas coisas pra conversar. Bom, Que bom. Sumaya, onde as pessoas te acham? SumayaThomas.com.br é o meu site. Nas redes sociais também, todas elas você vai me encontrar como Sumaya Thomas. E eu também escrevo um blog que é o paramães.com.br, que tem sempre lá dicas, assuntos para ajudar vocês, mulheres, mães, tentantes, gestantes, a tirarem esse medo, essa dúvida do quanto a maternidade impacta o trabalho, porque de verdade é possível sim. E como uma cliente minha que me inspirou muito num dia desse, ela levou 13 anos para engravidar. E você logo pensa, mas foi algum problema de saúde? Não, foi a minha empresa mesmo, o meu chefe. Eu fiquei pensando muito. Então, assim, e aí ela falou assim, eu conversando com você, eu me dei conta do que eu fiz com a minha vida. Eu podia estar feliz há mais tempo. Então é isso. Se inspire, inscreva, esteja junto, entre em contato. Tenho todos os meus dados de contato lá no site. Fiquem super à vontade para entrar em contato. Porque, lembra que eu falei lá fora? Vamos acabar com aquele ditado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não. Pelo amor de Deus, né? Nasce uma Sem mãe, culpas. nasce uma líder. Vamos mudar? Adorei! Pronto, nasce uma mãe, nasce uma líder. Nasce uma líder. Vai ser o tema da nossa conversa. Pronto. Show. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Até o próximo Vieses. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.